Você sabe que o seu cachorro é um animal doméstico, certo? E agora, uma aranha, por exemplo, que entrou na sua casa, você sabe o que é? Ela não é doméstica, mas ela tá vivendo perto de seres humanos. Existe outro termo para determinar essa adaptação de outras espécies para o ambiente urbano, para a presença humana. Esse termo é a sinantropia. Então, pensando na nossa relação como habitantes do planeta Terra, que divide esse espaço com outras espécies, nós podemos pensar que tem 3 tipos principais de espécies, que seriam as espécies domésticas, as espécies sinantrópicas e as espécies selvagens. Bom, a natureza não cria coisas com vieses, então o ser humano ele não sabia que ele iria domesticar as coisas, isso foi um processo novo, um processo que não foi natural. A partir do momento em que ocorre essa especiação e essa seleção artificial, o ser humano ele começa a ter um controle muito maior sobre as espécies e sobre o ambiente ao seu redor, de certa forma. Então, ele começou a usar outras formas de vida, outras espécies para produzir alguma coisa. No começo era alimento, então era o uso de carne, as plantações, a agricultura, enfim, a agricultura e a pecuária, elas nasceram com esse intuito não de comercializar no início, mas de prover alimento. Depois de um período, as coisas começaram a mudar, obviamente, e essa mercadoria extraída da vida começou a ser usada com fins comerciais. Porém, a gente também tem os amiguinhos domésticos de casa, que são, por exemplo, os cachorros, os gatos, os coelhos e diversos animais que são sinantrópicos ou animais selvagens, por vezes, que são usados como animais de estimação. Isso é crime. Bom, não entrando nessa questão agora, isso merece um outro vídeo, na verdade, e voltando para a questão dos tipos de animais, os animais sinantrópicos, que seria o último grupo, seriam os animais que, bom, basicamente eles estão convivendo com a gente porque a gente está tirando o território deles. E nós já estamos há tanto tempo mudando o ambiente e destruindo o habitat deles, que já existem 2 principais grupos de animais sinantrópicos, existem 2 tipos de sinantropia que podem ser definidos por os seguintes termos. Eusinantropia, que é basicamente uma sinantropia obrigatória, onde uma espécie de animal ela vive condicionada pela presença humana. Tipo o gorgulho que você está vendo na foto aí, ele basicamente vive dentro de sacos de cereais, comendo cereais e sementes, enfim, ele consegue perfurar sementes. Ele é um besouro, um coleóptero, e que se reproduz com uma facilidade absurda. Então as condições humanas, esse excesso de comida, conseguiu fazer essa espécie depender biologicamente desses aspectos humanos, dessa disponibilidade de alimento. Então ele pode ser considerado eusinantrópico, ou seja, sinantropia obrigatória. Existe a hemissinantropia, que é basicamente uma sinantropia facultativa. Tem os animais que ficam dentro de residências, tem animais que ficam fora de residências, mas são intermitentes, então eles vêm para as residências às vezes, mas de forma geral, eles acabam aproveitando de algum aspecto, de alguma maneira, a ocupação humana e a urbanização. Então eles não necessariamente precisam estar no meio urbano, mas no meio urbano tem mais que, por exemplo, no meio rural. Então essas espécies são hemissinantrópicas. Teoricamente elas estão se adaptando tão bem para o ambiente urbano, mas não necessariamente elas precisam ficar lá. Então, como uma conclusão rápida da complexidade dessas relações humanas e entre outras espécies, relações interespecíficas no geral, nós podemos tirar a conclusão que a evolução natural trabalhou cerca de 3,8 bilhões de anos para transformar tudo no que é hoje. O processo todo foi ocorrendo durante muito tempo e a gente deu o resultado que é o que a gente tem hoje. Porém, boa parte da vida, principalmente do que a gente está familiarizado, que está em uso na indústria, por exemplo, vem de origem doméstica, ou seja, uma origem muitas vezes artificial e conduzida para o uso humano. Então, se você parar para pensar, o número de espécies sinantrópicas, o número de espécies domésticas, o número de espécies selvagens, são números bem interessantes para se analisar, porque antes nós não tínhamos a sinantropia, Antes o planeta conviveu muito tempo apenas com espécies selvagens, até que começou a sociedade e as coisas mudaram e criou esse mundo que seria a sinantropia. E agora você sabe mais algumas coisas sobre o assunto, então caso alguém vá matar alguma aranha ou vá matar algum bichinho que você goste e você queira dar motivos para não matarem, você pode explicar o que é a sinantropia, por exemplo, explicar que esses bichos só estão ali porque eles estão se adaptando para ficar ali, e eles não estão fazendo isso porque eles querem, e nem porque a natureza quer, é porque eles precisam, porque a gente tirou o habitat natural deles. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha, pode ser bem útil, isso são informações bem legais, e é isso aí, até o próximo vídeo.